Nós estamos na segunda mensagem da série Uma Vida Abundante. Nós falamos na primeira mensagem, a gente está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre prosperidade, a gente está falando sobre riqueza, a gente está falando sobre Deus. A primeira mensagem nós falamos sobre honra. Há 2 semanas atrás, semana passada nós tivemos o Dia dos Pais. Bom, hoje nós vamos falar sobre, e esse é o tema, Deus, dinheiro e prosperidade. Quando falo sobre isso, eu sei e peço humildemente que vocês me deem licença, porque eu sei que piso num terreno arenoso, num terreno difícil de acessar, até mesmo por causa de muita gente que faz isso de forma errada, muita gente que em nome de Deus faz coisas erradas, faz coisas em detrimento próprio, em benefício próprio. A gente sabe muito bem que o dinheiro é uma das realidades que nós conhecemos, aquela de maior potencial de ocupar o lugar que Deus tem em nossas vidas. Daniel, coloca a música para mim que você me ajuda. Obrigado. Jesus, ele nos advertiu diante disso de forma veemente. Na primeira mensagem sobre a série, o nome da mensagem foi Honra, a gente soube que na Bíblia existem mais textos que falam sobre dinheiro e mais especificamente sobre o perigo que o dinheiro pode ocupar no nosso coração, do que inclusive sobre salvação e sobre fé, sobre oração. Jesus já sabia sobre isso, sabia quão perigoso esse negócio era. Jesus nos advertiu e ele falou pra gente assim: nós não podemos servir a 2 senhores, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma potestade, a única potestade que recebe um nome na Bíblia é Mamon. E o que é Mamon? É dinheiro elevado à categoria de Deus. Não é dinheiro, mas o dinheiro elevado à categoria de Deus. Quando a nossa última aspiração é o dinheiro, é o ter. Jesus nos advertiu isso claramente. Porque das realidades que existem, algumas ganham vida própria e têm esse potencial de nos transformar em escravos. E o dinheiro pode ocupar esse lugar e ter poder sobre nós. Gente, a mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem que vamos dizer assim, é um prólogo de tudo que vai vir. Hoje eu quero trazer alguns conceitos importantes, algumas informações importantes, e a partir desses conceitos, pensem numa fundação hoje. Hoje eu vou construir para baixo. O meu objetivo hoje, tudo que a gente vai falar a partir de agora, alguns termos, algumas coisas que muitas vezes são entendidas de forma errada ou foram passadas de forma errada, a gente vai ajustar a lente. Pensa num óculos que a gente coloca para ler a realidade. Eu quero ajustar essa lente hoje para, a partir daí, é a mensagem mais importante da série para o que vai vir a partir daí. Então eu peço para que vocês tenham paciência comigo. Assim, eu vou conceituar bastante antes. Depois eu vou ajustar. Então assim, tenham paciência. Se ficar perdido, você assiste de novo a mensagem. E eu vou pedir uma coisa: anota. Anota, pega o papel, anota, pega o bloco de notas, anota. É muito importante. O tema é muito perigoso. Eu preciso conceituar para que a partir daí a gente consiga acompanhar e entender. Olha, quando o pastor falou sobre isso, ele queria dizer isso. Esse é o grande objetivo. E vamos lá, o dinheiro ele pode ocupar esse lugar de ter poder sobre nós. E o que é o dinheiro? Bom, os teóricos dizem que dinheiro é a unidade de medida de preço, de quantificação de algo. Isso tem qual preço? Isso tudo bem, até aí é ótimo, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema é quando o dinheiro começa a ser pra gente uma unidade de valor. Tem diferença. O preço é quantidade, o valor é o lugar que aquilo ocupa no coração. O quanto custa, melhor dizendo, quanto custa uma viagem para o Nordeste? É isso aí, para a terra do Bill. Qual é, Bill? Recife. Quanto custa a viagem para Recife? Fala para mim. R$900, é isso? Pô, tá barato assim? Eu quero ir. Deve estar uns 3 mil reais, é por aí? Para ir de 2 mil. Agora, quanto vale o Bill levar a família dele pro Recife? Não tem preço.
Não dá para quantificar, vocês entenderam? O dinheiro é para colocar na categoria do preço e não do valor. O problema é quando essa bola inverte. E esse sempre foi o problema da humanidade. Como lidar com o ter? E esse é o centro, é o cerne do que eu quero acessar hoje. Como lidar com o ter, como lidar com o ser, e como ter segurança em relação ao futuro, e como Deus se configura nesse processo. Dinheiro, prosperidade e Deus. Como que a gente consegue se achar, como ser ponderado, como ser cristão, como olharmos para Jesus e a partir de Cristo ressignificarmos a nossa relação com o ter, com o ser e com o próprio Deus. Bom, esse é o grande desafio. E a Bíblia nos apresenta 3 respostas possíveis para caminharmos de maneira segura ante ao ter e ante ao dia de amanhã. 3 respostas possíveis. Eu vou apresentá-las. Agora eu vou começar a trazer as 3 possíveis correntes. Mas antes de eu trazer as 3 possíveis correntes, eu quero mostrar como que eu vou acessá-las para vocês. As 3 possíveis correntes sobre o ter, sobre a relação com o nosso futuro, com o amanhã e como que Deus se configura, elas não funcionam de forma excludente. Ou seja, não é uma corrente exclui a outra. Não. Elas andam juntas, apesar de muitas vezes parecerem excludentes. O nome disso é dualidade, no grego. Dualidade é conseguir caminhar com ideias aparentemente diferentes, mas que podem caminhar juntas. Bom, essas são as 3 realidades que eu vou apresentar para vocês, que uma não pode andar distante da outra. Elas caminham juntas, elas são complementares, elas são cumulativas. Vamos lá, a primeira realidade é essa. Observe os ciclos da vida e observe que no universo há uma lógica causal. É a primeira, para lidar com o ter, com o dinheiro e com o amanhã. Existe uma lógica causal no universo. O que eu quero dizer com isso? Há uma causalidade, há um princípio de causa e efeito. Dia e noite, planto, colho. Verão, inverno. Primavera, outono, semeio, ceifo, semeadura e ceifo. Aquilo que você colhe, você planta. Bom, se você observar o ciclo da vida, você vai perceber essa relação de causa e efeito. Por exemplo, se eu vigio na alimentação, eu perco peso. Se eu estudo, eu consigo um bom trabalho. Isso vai percorrer a Bíblia como um todo. Esse é o entendimento. Você quer ter segurança em relação ao futuro? Então, faça a sua semeadura para o futuro. Semeie. Jogue numa terra boa a semente, para que você possa colher amanhã. Levante cedo. Vai trabalhar. Joga na terra a sua semente, porque você vai colher o fruto do seu trabalho. A vida segue um ciclo natural. Você semeia e você colhe. O apóstolo Paulo já sabia sobre isso. O apóstolo Paulo advertiu a igreja de Corinto em relação a uma oferta que ele queria buscar com os irmãos para levar para a igreja pobre de Jerusalém. Ele chegou para a igreja de Corinto e falou assim: olha, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E ele estava falando isso a respeito da generosidade, da partilha, do dinheiro, da coleta, para receber mesmo a oferta da igreja de Corinto para levar para a igreja pobre de Jerusalém, que estava passando necessidade de alimentos, semeadura e ceifa. É sobre isso que está falando. Existe essa lógica causal no texto bíblico, em uma das tradições bíblicas, existe essa lógica causal, não apenas na questão material, mas também na questão espiritual. Deuteronômio capítulo 28 diz o seguinte: aquele que obedece a Deus é abençoado, e quem desobedece é amaldiçoado. É exatamente isso, a lógica espiritual. Se eu ando com o caminho de acordo com os preceitos de Deus, se eu ando nos caminhos do Senhor, eu vou ser abençoado. Se eu começo a me afastar, eu vou ter problemas. Ele inclusive joga de forma pesada que você vai ser amaldiçoado. Bom, na tradição de Israel, a segurança quanto ao futuro está sustentada nessa lógica: semear, colher. Semeadura e ceifa, princípio de causa e efeito. E gente, isso parece razoável, não é?
Sendo bem existencialista. O que eu chamo de existencialista? É olhar para a situação e a partir daí ver, analisar as pessoas, analisar como as coisas acontecem, a gente acha e a gente consegue observar que é uma questão de probabilidade. Então, por exemplo, é bastante razoável acreditar que a gente planta o que colhe e colhe o que planta. Quem semeia amor, por exemplo, tem muito mais probabilidade de receber amor das pessoas do que quem semeia ódio, é ou não é? É muito mais difícil. Quem semeia afeto, sim, tem muito mais probabilidade de receber afeto do que qualquer outro. Não parece razoável? Mas o problema é que é só observarmos um pouco a vida que percebemos que o princípio da semeadura e ceifa não é uma lei inexorável. E o que eu chamo de lei inexorável? É uma lei que é aplicável sempre. Inclusive, existe... Aí eu começo a introduzir a segunda tradição da Bíblia Sagrada. Se olharmos para a história de Jó, a história de Jó é um contraponto a essa relação da lei da semeadura e ceifa. Não anula ela. Lembra, são ideias que vão andar juntas. Mas a história de Jó nos narra um homem justo, e diz o texto bíblico, um homem temente a Deus, um homem próspero, que do dia para a noite perde tudo. E depois de perder tudo, os amigos de Jó chegam para conversar com Jó e vêm com a tradição de Israel, de semeadura e ceifa na mente. E vem falando assim: Jó, conta para mim, o que você fez contra Deus, cara? Conta para mim. Para tu estar desse jeito, meu irmão, tu fez alguma coisa. Aí Jó falou assim: não fiz nada. Jó, de verdade, tu fez alguma coisa? Alguma coisa tu fez contra alguém? Algum homem de Deus que você amaldiçoou? Você falou mal? Jó falou: não fiz nada. Fiz nada. E a partir dali, que a tradição de Israel desenvolve uma segunda resposta para o dia de amanhã e como Deus se configura nessa relação. É verdade que existe a lógica da causalidade, princípio de causa e efeito, semeadura e ceifa. E é verdade que essa não é uma lei inexorável, que se aplica sempre. Mas também existem mistérios no mundo espiritual que nós não conhecemos. Porque o mundo espiritual tem uma agenda que nós não controlamos. Sim, uma agenda que nos é oculta. E o livro de Jó nos insere nesse fato, nos insere nesse contexto. Por que Jó sofre? Essa é a pergunta que o texto de Jó tenta explicar, que vai andar em paralelo com o princípio de semeadura e ceifa. Por que Jó sofre? Não é porque está colhendo o mal que semeou com o seu pecado, não é isso. Porque não era. Jó sofre porque Deus permite que ele seja assolado pela dificuldade. E Deus tem um propósito nessa dificuldade. A dificuldade é pedagógica, a dificuldade nos forma. Disse C.S. Lewis que a tribulação é o megafone de Deus. Ou seja, muitas vezes nós entendemos e somos forjados através daquele processo, muitas vezes de dor. Quanto eu já aprendi com esse processo de dor na construção da nossa igreja, absurdamente. Eu tenho certeza que eu não vou errar nas coisas que eu errei. Eu posso errar em outras depois, né? Mas nas que eu errei, não. O processo de dor muitas vezes forja quem Deus é em nós e nos forja para sermos quem Ele quer que nós sejamos. E aí a segunda lei da tradição de Israel coloca a gente em relação ao futuro, à insegurança sobre o dia de amanhã, ao dinheiro ao ter. Ela nos coloca diante do seguinte sentido: Deus permite que a gente seja assolado pelo sofrimento, porque Deus tem um propósito nisso. Vocês lembram da vida de José, gente? A vida de José é o exemplo disso tudo. José, um menino muito bem sucedido, pai prometido para ser uma bênção, e seu pai, um dos homens da fé, claro, vacilou alguma coisa no início, foi vendido. A partir dali começa um momento de tragédia de José. Foi vendido como escravo para o oficial do Egito, o nome dele Potifar. José teve um encontro com Deus,
Pô, teve, vou mostrar para vocês. A esposa de Potifar começou a dar mole pro José. Ou seja, queria se deitar com José. José fugiu daquela mulher. José foi embora e falou: você não é minha, você é do meu Senhor. E a coisa mais engraçada com aquilo é que José resiste por querer andar nos caminhos do Senhor. Mas percebam, aquela mulher chegou pro seu marido e falou: ele tentou me atacar. Aquela mulher mentiu. Agora, olhem bem, por uma mentira, ele é preso. Mesmo tendo resistido, mesmo sendo fiel a Deus. Ou seja, ele foi preso por fazer o certo. Ele se deu mal por fazer o certo. E quando está na prisão, a tradição de Israel está dizendo para a gente ali, essa segunda via, ela está dizendo assim: calma, Deus sabe o que está acontecendo. Deus permitiu que ele fosse assolado pelo mal. E essa situação é provisória. Essa situação é temporária. Deus permitiu que esse mal, porque Deus tem um propósito por trás disso tudo. Inclusive do mal que nos acomete. O Senhor tem um propósito nisso tudo. Inclusive, isso fica mais claro quando José já é assim governador no Egito e encontra os seus irmãos. Ele diz para os seus irmãos: não temam com o que aconteceu no passado, por vocês terem feito o que fizeram. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Não raras as vezes os céus têm uma agenda que nos escapa e que fura a lógica da semeadura e ceifa. Fura a lógica do plantar e colher. E é por causa da agenda do céu que coisas ruins acontecem às pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins. Então, você quer ter segurança a respeito do seu futuro? Semeie e colha. Levanta cedo, vai trabalhar, estuda, se conecte com pessoas, ame pessoas, jogue sementes para colher amanhã. Mas vai dar certo sempre isso, pastor? Eu digo para você, geralmente, sabe? Isso é uma questão de probabilidade e é bastante razoável. Geralmente, é mais razoável acreditar que a gente planta o que colhe e colhe o que planta. Mas nem sempre. Sabe por quê? Porque o céu tem uma agenda própria. Deus tem os seus desígnios. Deus tem os seus planos. Então, confie em Deus, pois sobre a sua semeadura está o Senhor. Bom, agora vem a terceira via, e essa terceira via, terceiro caminho, é um caminho que nós cristãos não gostamos, mas é um caminho que o próprio Cristo nos apontou. Jesus sempre vem para complicar as coisas, né? É ou não é? Lucas capítulo 13. E Lucas capítulo 13 conta uma história. A história, Jesus estava lá, chegou alguns homens e falou: mestre, você viu o que o Herodes fez? Pegou os galileus que estavam sacrificando para deus pagãos e passou o cerol em todo mundo, cortou o sangue deles e se misturou com o sacrifício que eles estavam fazendo. Ele matou os caras. Eles vieram com todo esse background da tradição de Israel. Qual a tradição? Cara, plantou, colhe. Se não plantou problema, colhe problema. Plantou alegria, colhe alegria. Quem são esses caras? Eles esperavam que resposta de Jesus? O que eles estavam esperando de Jesus era o seguinte: tá vendo aí? É o que eu falei. Como se Jesus falasse assim: tá vendo aí? É o que eu falei que ia acontecer. Eles são galileus. É gente pagã, é gente tudo misturada, miscigenado, sabe? E foram oferecer fogo estranho. É semeadura e ceifa. Eles morreram. Eles estão colhendo o que eles plantaram. E acabou. Mas Jesus não fala nada disso. Jesus deixa todo mundo de boca aberta e inaugura uma terceira via. Jesus fala: tomem cuidado, gente, que isso pode acontecer com vocês também. Porque a mesma coisa aconteceu quando aquela torre caiu e matou 18 pessoas. A torre de Siloé. Jesus trouxe um evento que tinha acontecido, tinha acabado de acontecer. A torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. Daí Jesus falou assim: sabe aquilo que aconteceu? Vocês acham que aquele povo que morreu, quando aquela torre caiu, era gente que merecia morrer? Era gente pior que vocês? E Jesus responde: será que eles mereciam? Jesus responde: não,
Isso acontece, gente, Jesus falou. Torres caem. Torres caem. E o que Jesus está dizendo para a gente aqui é algo que definitivamente nós crentes não gostamos de escutar. É o terceiro princípio que ele traz. Na vida também existe o princípio da aleatoriedade. Aleatoriedade na existência humana. E ela pode alcançar qualquer um de nós. Mas e a semeadura e ceifa? É uma probabilidade. Mas e a agenda e o controle dos céus? Existe uma agenda oculta, que nós não temos acesso. Mas muitas vezes, as torres caem. E as pessoas não são mais ou menos santas pecadoras por causa disso. Ih, fulano, viu, tá dando tudo mal. Ih, rapaz, isso aí é pecador pra caramba. Não. Claro que existe a semeadura e ceifa. Muitas vezes quando a gente vai por um mau caminho, a probabilidade de dar errado é muito grande. Sabe? E essas três respostas convivem nas Escrituras. Preste atenção. Essas três respostas convivem de forma igual, com mãos dadas nas Escrituras. A lei da semeadura e ceifa, a lei da agenda do céu e a lei da aleatoriedade. Fechei as três respostas. A partir de agora eu vou começar a combater uma grande heresia. Deixa eu explicar para vocês. Nós aprendemos, quando a gente vai estudar teologia, que não existe interpretação bíblica, e a gente chama isso de exegese. Não existe exegese de parte só de algo. Vou pegar um texto separado e fazer exegese. É até difícil falar, né? Fazer interpretação. Eu faço uma heresia em nome de Deus. Só existe verdade quando eu comparo a parte com o todo. Tá muito ruim, gente, tá muito complicado ainda. Tá dando? Calma, vai chegar no momento. Segura a onda. Eu preciso desse momento. Porque depois fica mais fácil para entender. Quando nós pegamos e isolamos uma parte, isolamos uma corrente, e a partir dali não consideramos um todo, nós, em nome de Deus, matamos. Foi o que aconteceu, inclusive, com Hitler. Hitler, Mussolini, não sei se você sabe, Hitler é cristão, era cristão. Olha que cristão bênção. Em nome de Deus, matou um monte de judeu. Ele pegou os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e viu que quem matou de verdade Jesus foram os judeus, por causa dos sacerdotes e tal, Anás, Caifás. Os judeus falam assim, ó, crucificam. Sabe o que eles falaram? Eles falam assim, esse povo matou Jesus. E a partir daí começou a chacina com os judeus. O que é isso? É pegar parte do texto e não considerar o todo. Quando nós estamos falando sobre uma teologia que é a teologia do ter, da relação com o dinheiro e com Deus, nós estamos considerando essas três vertentes que vão juntos. Se nós isolarmos uma dessas vertentes, nós produzimos heresia e morte. E foi o que aconteceu. Preste atenção nisso. Aqui eu quero combater uma heresia que isolou o princípio da semeadura e ceifa para justificar uma relação de patrão empregado com Deus. Eu dou alguma coisa para Deus e, como consequência disso, Deus tem que me dar algo em troca, porque a partir de agora ele é meu empregado. Isso é digno de religiões primitivas, animistas, que faz da relação com a divindade um dar para aplacar a ira ou um dar para ter algo em troca. Se está acontecendo alguma coisa ruim é porque eu não aplaquei a ira de Deus. Essa relação de troca. E preste atenção nisso aqui, é isso que eu estou aqui para combater. E foi isso que Paulo combateu veementemente em 1 Timóteo capítulo 6, e vou começar a partir do 3. Esse é o nosso tema básico. Preste atenção nisso. Versículo 3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, essa gente tem, versículo 5,
atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que, agora eu fiz isso aqui, ó, esse povo herege, que só isolou parte do evangelho, eles pensam que a piedade aqui é sinônimo do evangelho, tá? O evangelho é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Sabe, muitos de nós deram um jeito de colocar o dinheiro no centro da relação com o nosso Deus e colocar Deus a serviço da nossa necessidade, a serviço do nosso desejo de dinheiro. O que Paulo está denunciando aqui é que algumas pessoas disseram que a piedade, o evangelho, seria a nossa fonte de lucro, ou seja, que o evangelho nos traria dinheiro, que eu jogo lá para receber cá. Agora, pensem nisso. Algumas pessoas passaram a acreditar que a fidelidade a Deus, a obediência a Deus faz a gente ficar rico, e que Deus tem obrigação para com o nosso bolso, e que Deus tem que nos abençoar. Isolaram parte das 3 correntes e pegaram a semeadura de ceifa e fizeram a partir dali a sua exegese. Ou seja, tiraram a parte e não consideraram o todo. Quando fazemos isso, nós matamos em nome de Deus. Nós nos frustramos com os outros e nos frustramos com o próprio Deus. E da onde vem essa barbárie? Você deve perguntar, da onde vem essa barbárie, Everton? Me fala. Eu falo para você da Bíblia. É lógico que vem da Bíblia. Por causa dessa exegese particularizada, nociva. Que diz o texto bíblico em Deuteronômio capítulo 28, se você quiser ler em casa, você pode ler ele inteiro. Ele fala todo sobre sobre uma das partes, né? Semeadura e ceifa. Olha só, vê comigo, se vocês olham isso aqui, se você não acredita. Se vocês obedecem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao seu Senhor. E aí você pode continuar lendo, mas eu vou ler só o último versículo, versículo 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Gente, escutando um texto desse aqui, se o pastor chegar e falar assim, ó, e diz mais, ó, Malaquias 3:10, presta atenção aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois façai prova de mim, se não vos abrirei o céu, e derramarei sobre vós medida abundante da minha graça. Daí a gente faz uma musiquinha boa, o povo traz o dinheiro aqui falando assim, sabe o que eu quero? Eu quero a abundância. Essa teologia isolada faz com que a gente seja preso por 2 parâmetros. Parâmetro número 1, nós somos presos pelo medo. Parâmetro número 2, nós somos presos pela ganância. Pelo medo por quê? Não dá não para ver se o gafanhoto não vai vir e vai fazer estrago. É o medo. Tá dando errado, por que tá dando errado? Porque você não deu. Parâmetro número 2, a ganância. Olha só, dá que os seus celeiros serão fartos. Gente, vocês estão percebendo que a gente está usando Deus para chegar onde a gente quer? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é idolatria. O seu Deus não é o Todo-Poderoso. O seu Deus é aquele algo que você quer, aquele lugar que você quer chegar. Deus de verdade é aquele que quando a gente chega em Deus, Deus vai virar pra gente e vai falar assim, me conta, o que você quer, meu filho? Ele falou, eu não quero nada, eu já cheguei onde eu precisava chegar, eu quero o Senhor. Presta atenção nisso aqui, gente. Essa é a lógica. Se você obedecer a Deus, cumprir suas obrigações, você vira a cabeça, você não vira a cauda. Os seus inimigos estarão derrotados, você vai ficar rico, mas se você não é próspero, é porque você não está servindo a Deus da forma certa. Você está em pecado, é porque você não está tomando posse da bênção. Toma posse da bênção aí, irmão. Você não é filho dele. Gente, isso é uma fala do diabo. Isso é diabólico.
O nome dessa teologia a gente conhece, teologia da prosperidade. No Antigo Testamento era chamada de teologia da retribuição. Teologia da prosperidade é essa ideia de que você cumpre com suas obrigações para com Deus. E Deus tem por obrigação te abençoar, garantido na sua palavra. Isso é diabólico. E é com essa gente que Paulo está falando em 1 Timóteo, capítulo 6. Pessoas que dizem que a piedade é fonte de lucro. E essa piedade transforma Deus num ídolo. Por quê? Porque Deus deixa de ser um fim e se torna um meio. Sabe qual é o fim? O fim é mamon. O fim é o dinheiro. O fim é o ter. O fim é conquistar. E sob essa perspectiva, Deus está só sendo usado para chegarmos no dinheiro. Para chegarmos no poder. Agora pensa Deus como pai olhando para cima e vendo você fazer isso. Ele fica feliz pra caraca, né? Pensa comigo. Meu irmão semana passada falou aqui no Dia dos Pais que meu irmão é piloto de avião e ele ficava muito tempo sem ir para casa. E daí ele sempre trazia algum agradinho pro André, meu sobrinho. Aí meu sobrinho, quando meu irmão chegava, ele começou a ir pra mala antes de falar com ele. Aí meu irmão falou assim: cara, eu tô perdendo meu filho pro presente. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Quantas vezes a nossa maior e última aspiração é aquilo que a gente pode ter e não que Ele é. Se entristece muito o coração de Deus. Pessoal, Deus tem que ser a nossa última motivação. Salmo 23, versículo 1 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e nada tenho falta depois disso. Isso é tremendo demais. É quando Ele é a nossa última parada. Não faça de Deus um ídolo. Ele não é o lugar ou um totem que vai te levar a algo maior que você considera. Não, Ele é a última coisa. E aí, nessa enganação, muitos entram num caminho de frustração, num caminho de angústia, num caminho de culpa, e culpam Deus. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo termina falando nesse texto que nós acabamos de ler. E eu vou mostrar daqui a pouco para você, mas talvez você foi devoto, você foi uma pessoa tão devota, teve o coração tão puro, só que a bênção não veio, a promessa não chegou. Só que meu filho, minha filha, Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Deus não tem nada a ver com isso. Isso é religião de manipulação, isso é religião de mentira, isso é religião de enganação, não é evangelho. E aí você fica de mal com Deus. Mas Paulo diz para você no versículo 10, o mesmo texto que estamos lendo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e atenção que ele fala agora, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Perceba? Desviaram-se da fé com muito sofrimento. Sabe por quê? Porque alimentaram em Deus algo que Ele não prometeu. É frustração com Deus por causa de uma relação nociva com Deus, por causa de uma coisa, uma potestade chamada mamon. Dinheiro elevado à categoria de Deus, ou poder elevado à categoria de Deus, ou o ter elevado à categoria de Deus. Deus não tem nada a ver com essas expectativas que você criou com Ele. Deus não tem nada a ver de pagar uma conta para você de um abuso religioso que você sofreu um dia. Depois eu falo assim: vamos contribuir para a obra da igreja. Depois eu falo: nós temos responsabilidade diante das Escrituras. Tendo falado sobre esse abuso, tendo falado dessa parte do Evangelho que comprometeu o todo, porque foi olhado só em parte, agora eu quero trazer algumas aplicações sobre qual postura nós temos que tomar diante de Deus e o que Deus espera da gente. Está aí mesmo, nesse próprio texto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte. O Paulo é bom demais, né? Olha o que ele fala. Por isso, gente, olha só: tendo o que comer e com o que nos vestir.
estejamos com isso satisfeitos. Primeiro princípio se chama contentamento. Sobre isso, o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, eu não estou dizendo... E ele está falando sobre alguma oferta que ele estava querendo pleitear, mas ele continua dizendo assim, ó, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele termina no versículo 13, maravilhosamente bem, dizendo, mas tudo posso naquele que me fortalece. E aí, como é que você está? Você tudo bem? A partir de hoje não fala isso não. Que você pode estar bem, pode estar mal. Você fala assim, sabe como é que eu estou? Eu estou contente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é pra gente grande, gente. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Pra gente grande. Gente. O que Paulo está dizendo aqui é, eu cheguei em Deus. Agora eu não quero mais nada. Eu cheguei em último lugar aonde eu queria estar. O que Paulo está dizendo aqui é, presta atenção nisso. Que tal você começar a se relacionar com Deus sem expectativa de retorno? Vou repetir. Que tal você começar a se relacionar com Deus sem expectativa de retorno? E simplesmente falar assim, eu estou contente, porque eu adoro a Deus e não adoro a Mamon. Deus é a minha última expectativa, e quando eu chego nele, não há mais nenhum lugar para ir. Ele é a nossa aspiração última. Sabe, gente, é muito interessante ver homens de Deus agindo dessa forma. José disse, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus, mas se eu for parar numa cadeia, tudo bem. E se eu for me tornar príncipe do Egito, tudo bem também. Eu sei servir a Deus numa cadeia. E eu sei servir a Deus como príncipe do Egito, porque Ele é a minha última aspiração, não o que eu posso ser, nem o que eu posso ter. Eu sou nele. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Eu sei servir a Deus numa prisão em Filipe, que foi onde ele escreveu essa carta. Eu sei servir a Deus numa prisão em Filipe, eu sei servir a Deus na corte romana. Eu sei porque eu encontrei em Deus. Ele é a fonte de toda a prosperidade. Contentamento, mas Paulo ainda diz mais. Quer ser feliz? Quer saber como ter o dia de amanhã? Como ser? Paulo ainda diz mais a respeito de como viver em relação a Deus e ao dinheiro. Ele fala assim, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Peraí, vou parar aqui. Tem algum rico aqui? Levanta a mão. Só pro... Aí, aleluia, Dani, aleluia. Mais algum rico aqui não? Aleluia. Deixa eu explicar o que daqui. Ninguém levantou no primeiro culto. Tem gente que está repetindo a mensagem, daí fica mais fácil, né? Deixa eu falar qual é o critério de riqueza do apóstolo Paulo. Tendo que comer ou vestir, desse por satisfeito. Tem alguém rico aí? Então olha só, essa palavra é pra gente. Presta atenção aí. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. E nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O que Paulo está dizendo aqui é um princípio muito importante. Ele que você guardasse para a sua vida. Isso é evangelho. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que parece que existe um fluxo de riqueza generosa. Um fluxo. A riqueza que vem de Deus, é o que ele fala, e que ele nos dá
e a gente recebe de Deus, desfruta e distribui. Recebo de Deus, desfruto e distribuo. Recebo de Deus, desfruto e distribuo. Esse é o ciclo. Eu falaria assim, o reino de Deus é um reino de riquezas circulantes. Riquezas que circulam. Eu recebo de Deus, desfruto e distribuo. Recebo, desfruto e distribuo. E essa é a proposta do evangelho. E aí, isso vai gerando um ciclo de abundância. E isso eu quero chamar de prosperidade generosa ou generosidade próspera. Me lembro que o povo de Israel estava no deserto. E quando o povo de Israel estava no deserto... Mas sim, pode trazer o pessoal já. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles chegaram lá e estavam com fome, porque estavam como peregrinos indo em direção à terra prometida. Foram pedir a Moisés comida. Moisés, você tirou a gente de lá, agora dá comida pra gente. Daí o Moisés orou a Deus e falou assim: Senhor, por favor, me abençoa. O que vai fazer? Deus falou assim: não, eu vou derramar pão, vou derramar um maná. Só que tinham condição para pegar o maná. Ele falou assim, Deus falou: vocês vão todo dia e peguem o maná, mas só pode ser o maná do dia. Não pode ser o maná do dia seguinte também. No dia seguinte eu vou dar de novo. Porque o que se guardar para 2 dias vai estragar. É isso. Aqui eu aprendo um negócio incrível sobre a provisão de Deus, sobre prosperidade. Que diariamente Ele vai enviar o nosso maná. Ele é o Deus da provisão, amém. Mas essa história também nos ensina algo. Que tudo que sobra apodrece. Tudo que sobra apodrece. Existe uma grande mentira do diabo, que ele fala para nós, sabe qual é? Aquilo que nós dividimos vai voltar para a gente. Aquilo que se a gente não retiver, vai faltar. Em algum momento vai faltar. Não acredite nessa mentira do diabo. Acredite no caráter de Deus. Não vai faltar aquilo que nós dividimos. Mas essa história nos fala que tudo aquilo que nós retivermos vai apodrecer. Recebo de Deus, desfruto e compartilho. Recebo de Deus, desfruto e distribuo. Pessoal, isso aqui é pra gente que se encontrou com Deus. Isso aqui é pra gente madura, é pra gente grande. Não é pra qualquer um. Nós tiramos Mamon do fundo, botamos Deus na última instância e a partir daí nós vivemos como Ele. Eu acho maravilhoso. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Generosidade não é semente, generosidade é fruto. Eu vou explicar sobre isso um pouco mais depois. Coloque sua semente no altar como se a partir dali coisas fossem crescer. Nós colocamos o nosso fruto no altar, porque já temos o evangelho dentro de nós. Você percebe a diferença? Gente, isso é tão bonito. Isso muda, a gente precisa se converter de novo. Na verdade, todo mundo precisa aceitar Jesus de novo para fazer certo. Gente, isso aqui é pra gente que se encontrou com Deus, que não põe a sua esperança na riqueza, que descansa na bondade e na generosidade de Deus. Gente que tem mentalidade de abundância e sabe que se um dia apertar a vida, isso vai acontecer, tudo bem. Sabe por quê? Sabe por quê? É ali que experimentamos os milagres de um Deus que é nosso, porque o Pai é nosso, não é meu. Das milagres e da abundância de um pão que é nosso, porque o pão é nosso, não é meu. Não saia no nome de Jesus do evangelho do meu, do pra mim. Venha para o evangelho do nosso e para todos. Gente, como é difícil arrancarmos Mamon da nossa cabeça. Porque o reino de Deus é um reino de riquezas circulantes e coletivas. Eu recebo de Deus, desfruto e distribuo. Recebo de Deus, desfruto e distribuo. O que Paulo está considerando aqui é um outro caminho de vida, uma outra forma de olharmos e decidirmos. E eu gostaria de oferecer isso para você hoje, essa manhã aqui. A possibilidade de pensar, de se autoavaliar novamente e partir para esse novo caminho. Ele nos oferece o caminho de descansar na generosidade de Deus, o caminho de não fazer da sua relação com Deus um perde-ganha,
um senhor servo, um servo senhor, o caminho de repartir, o caminho de doar. Ele nos oferece isso, o caminho da partilha, de abençoar e de descansar, que aquilo que realmente importa para nós é servir a Deus com o máximo de lealdade e com a nossa consciência limpa diante dele, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Presta atenção nisso aqui. Você sabe o que a falta da generosidade, a falta da partilha denuncia dentro de nós? Você sabe qual é o princípio de não fazermos e de não sermos generosos? O princípio é que no fundo, não acreditamos na provisão de Deus. No fundo, não acreditamos na palavra de Deus. No fundo, não acreditamos no caráter de Deus, de que Deus é Pai e não dá pedra aos seus filhos. O reino de Deus é um reino de riquezas circulantes. O reino de Deus é um reino que não falta o pão para quem parte, mas que apodrece o pão para quem acumula. Esse é o caminho de gente grande, pessoal. Gente grande. Por isso a proposta é: se solte nesse rio da generosidade de Deus, que vai abençoando gente e vai multiplicando gente generosa. E eu oro para que nesses domingos que vão seguir, em que vou falar sobre esse tema, sobre dinheiro, generosidade, sobre partilha e coletividade, eu oro no nome de Jesus, preste atenção nisso. Eu oro para que no nome de Jesus o Espírito Santo desmascare mamão da sua vida. Desmascare mamão da sua vida e te liberte da opressão do meu e do para mim, e te coloque na liberdade do nosso e do para todos, para a honra e glória do Senhor. Para de olhar para o seu umbigo. Eu oro a Deus que o seu coração seja encharcado pelo espírito de gratidão, para você perceber tudo quanto é riqueza que Deus já deu para você, e que você fique tão constrangido de gratidão que você se torne uma pessoa generosa, mão aberta, com o coração dilatado. Eu oro que você seja agente desse fluxo de riqueza, em que o que tem faltando não tenha mais, porque já foi alvo da partilha comunitária que nós seremos agentes para tal, e o que tem sobrando seja resposta para toda a escassez que está ao seu redor. Eu oro para que o fluxo de riqueza generosa de Deus passe por você, alcance você, abençoe você, e de você alcance e abençoe um monte de gente, e que isso aconteça na sua vida, na vida da nossa igreja, nesse momento importante que nós estamos passando pela nossa obra da igreja, no nosso país, e nesse mundo tão pobre e tão cheio de tantas misérias, que clamam por generosidade de um Deus que tanto amou, e porque ama, nós respondemos com amor, e porque ama, nós fazemos dele a nossa última instância e não o meio para alguma coisa, e porque nós amamos, nós respondemos ao Senhor assim: Senhor, que venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Coisas são coisas, o que temos é dele, somos apenas dispenseiros do que Deus nos deu. Saiba de uma coisa, que a fidelidade do Senhor te acompanhe, te alcance, mas para que isso seja fluxo de generosidade para aqueles que te cercam, que o reino de Deus, da partilha, do amor, da comunidade te alcance, de tal forma que confiemos num Pai que dá pães aos filhos e não dá pedra, num Pai que dá tudo que pode dar, inclusive a sua vida, em amor de muitos, que confiamos na generosidade de um Deus que é generoso, para que sejamos reflexo dessa generosidade para as nações. Você que está aqui e precisa aceitar Jesus hoje, você que quer começar uma nova vida com Jesus hoje, eu queria te dar uma oportunidade. Quer começar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e olhe assim no seu coração. Diga: Senhor Jesus, sou falho,
Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu quero me dedicar a Ti. Me perdoa. Faz tudo novo. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Continua de olho fechado, cabeça baixa. Orou comigo? Levanta sua mão lá em cima agora. Orou comigo? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estou vendo, Deus te abençoe, estou vendo você. Deus te abençoe, estou vendo você lá atrás. Mas Deus te abençoe, estou vendo você. Mas alguém aqui orou? Deus te abençoe, estou vendo você. Deus te abençoe, estou vendo você. Mas alguém aqui hoje entregando sua vida para Cristo. Deus abençoe, estou vendo você lá atrás. Glória a Deus, glória a Deus, coisa linda, né? Alguém aqui quer voltar para o Evangelho hoje? Levanta sua mão onde você estiver. Se você está voltando para os caminhos do Senhor, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mas alguém aqui voltando para o Evangelho hoje? Aleluia, glória a Deus. Todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez lá em cima. Levantem mais uma vez lá em cima. Todos que levantaram sua mão. Isso. Vamos, você ora comigo, com ela, por favor. Mais alguém que não está com alguém aí? Você levantou sua mão? Eu sei que teve uma criança que levantou aqui. Eu estava no colo da mãe. Queria que a gente orasse com ela também. É genuíno isso. Todos que estão aqui agora, fiquem de pé enquanto esse povo está recebendo oração. Vamos estender a mão para esse povo. Vamos abençoar esse povo. Senhor Jesus, esse povo é Teu. Senhor Jesus, nós Te honramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. E Senhor, nós entregamos esse povo a Ti. Nós fazemos um pacto diante de Ti, de sermos referência para esse povo do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a dar raiz para esse povo no Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser modelo dos fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a aparecermos contigo para que os outros possam se parecer. E que esse povo possa ter encontros contigo cada vez maiores, Senhor. Ajuda-nos como igreja a consolidar esse povo. Eu venho te pedir para a nossa igreja, Senhor, no nome de Jesus, destrona mamão no nosso meio. Destrona mamão no nosso meio. Todo mamão, todo dinheiro, poder, autoridade que está na frente de Deus, seja repreendido no nome de Jesus. Destrona mamão no nosso meio, Deus. Nós colocamos o Senhor no trono, o Senhor no centro. O Senhor seja o centro. O Senhor seja a última inspiração da nossa alma. A Ti são todas as coisas. Ajuda-nos a confiar num Deus que dá pão, não dá pedras. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos nesse ciclo de generosidade, que Ele nos alcance de forma sobrenatural. Cante ao Senhor, diga assim: és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Ele continua fiel. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei Tua bondade. Vamos cantar mais uma vez. Ele é fiel, vamos dizer, Ele é fiel. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. E que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e a comunhão com o Filho estejam com a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor coloque dentro de nós um coração generoso, e que o Senhor seja a motivação última. A Ti seja a honra, a glória, o domínio e todo o poder. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Boa semana, gente.
Vamos sair cantando, tu és fiel, és fiel. És fiel.